Quem é o arcanjo Miguel na Bíblia? Ele é Jesus? Ele uma vez precisou libertar das correntes do diabo o anjo Gabriel? Bom, vamos responder isso, e no final vamos fazer uma oração importante para você e sua família, relacionada a esse tema importante. Vocês sabem muito bem que um dos personagens mais conhecidos na Bíblia é Miguel, conhecido como o arcanjo, ou o chefe de anjos nesta hierarquia celestial. Miguel é uma figura de autoridade e poder, que incorpora a essência da força divina e liderança. Ele é o único anjo designado como arcanjo na Bíblia. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai encontrar outro arcanjo. Essa designação única o coloca em uma posição de honra e responsabilidade incomparáveis entre os seres celestiais. Muitas pessoas acreditam que Lúcifer também foi um arcanjo, pois liderou outros anjos em uma revolta contra Deus. No entanto, a Bíblia não diz nada disso. Sabemos que o papel de Lúcifer diverge significativamente, simbolizando uma queda de graça em contraste com a de Miguel. Da mesma forma, alguns acreditam que Gabriel também é um arcanjo, mas as Escrituras não declaram esse papel de Gabriel, antes sendo um anjo mensageiro, sendo também significativo, mas diferente dos aspectos combativos e protetores associados a Miguel, ilustrando a diversidade de funções dentro da ordem angélica. Dentro do cânon das Escrituras, apenas 4 anjos são chamados por nome: Miguel, o arcanjo; Gabriel, o mensageiro de Deus; Lúcifer, o caído; e Abadom, também conhecido como Apolion, conforme Apocalipse 9:11. Miguel é o mais proeminente, e seu nome significa quem é como Deus. Em Daniel 10:13, o arcanjo Miguel é descrito como um dos principais príncipes, sugerindo que, se Miguel é um dos príncipes chefes, há outros príncipes não especificados na Bíblia. Acredita-se que Jesus Cristo seja Miguel, o arcanjo, por alguns grupos de cristãos, mas não é possível esclarecer isso, especialmente através da lente da interpretação bíblica tradicional que afirma: Jesus Cristo e Miguel são distintamente separados. Essa postura é fundamentada em vários textos bíblicos importantes. Analisando, em primeiro lugar, a natureza de Jesus Cristo conforme apresentado no Novo Testamento, é fundamentalmente diferente da de qualquer anjo, incluindo Miguel. No livro de Hebreus, é feita uma comparação direta entre Jesus e os anjos. Hebreus 1:5, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Esta passagem inequivocamente distingue Jesus como o Filho de Deus, status que não é atribuído a Miguel ou qualquer outro anjo. Além disso, em Hebreus 1:6 afirma, outra vez, quando introduz no mundo a primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Isso indica claramente que Jesus deve ser adorado pelos anjos, colocando-o assim numa posição de autoridade e divindade muito acima deles. Incluir a adoração de Miguel aos anjos ou considerá-los no mesmo nível que Cristo é contrário aos ensinamentos da Bíblia. Os papéis e funções de Jesus e Miguel na narrativa bíblica são distintamente diferentes. Enquanto Miguel é retratado como um guerreiro e protetor, especialmente no livro do Apocalipse, o papel de Jesus abrange a redenção da humanidade através de sua morte sacrificial e ressurreição. Um papel único e central para a fé cristã. Leiam João capítulo 1. Jesus é descrito como a palavra que estava com Deus e era Deus. E através dele, todas as coisas foram feitas. A autoridade de Jesus sobre a vida e o julgamento, conforme descrito nos Evangelhos, é um outro aspecto que o define além de Miguel. Por exemplo, em João 5:22 afirma que o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Essa autoridade divina sobre o julgamento nunca é atribuída a Miguel. Jesus não é Miguel, e Miguel não é Jesus. Ao contrário de outros anjos cujas identidades estão escondidas no Antigo e no Novo Testamento, o nome de Miguel é mencionado praticamente em todos os lugares em que ele aparece na Bíblia. O livro do Apocalipse retrata Miguel como um anjo de guerra que liderou a guerra contra Satanás e seus anjos no céu, conquistando a vitória sobre eles.
Apocalipse 12, do 7 ao 9. O livro de Daniel é um exemplo importante na Bíblia onde Miguel é mencionado como um defensor das coisas de Deus e do povo de Deus. Em todos os livros da Bíblia, tanto Miguel quanto Gabriel são mencionados, mas apenas em um livro, ambos são mencionados. Daniel 10, do 7 ao 13. 7. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O anjo enviado para entregar a resposta à oração de Daniel foi confrontado pelo príncipe da Pérsia por 21 dias. Este príncipe, mais do que um homem, era um ser espiritual. O fato de ser chamado de príncipe do reino da Pérsia sugere que a Pérsia tem um espírito que representa uma autoridade. A palavra príncipe sugere um governante ou autoridade, alinhando-se com a ideia do Novo Testamento de uma hierarquia nas fileiras angélicas, Efésios 6:12. Essencialmente, esse príncipe da Pérsia era um espírito maligno de alto escalão, com poder para se opor à resposta à oração de Daniel por 21 dias. Jesus também referiu-se a Satanás como príncipe deste mundo, sugerindo que o príncipe da Pérsia não era um espírito maligno comum, mas poderoso. Miguel, um dos príncipes-chefes, veio em auxílio do anjo, indicando que os anjos têm diferentes classificações e deveres. Miguel não trouxe as respostas, mas liberou o anjo do ataque do príncipe da Pérsia, mostrando a complexidade e hierarquia nas hostes angelicais. Ao examinar as funções e responsabilidades de Miguel, o arcanjo, em contraste com outros seres angelicais, apresenta-se uma compreensão profunda da natureza diversa, porém unificada, dos seres celestiais em servir ao propósito de Deus. Essa comparação, particularmente com Gabriel e Lúcifer, fornece uma perspectiva mais ampla sobre as funções e deveres atribuídos a esses seres celestiais. Miguel, frequentemente descrito como um guerreiro, representa a força e a natureza protetora da intervenção divina. Seu retrato no livro do Apocalipse como líder do exército celestial na batalha contra Satanás e suas forças. Apocalipse 12 mostra seu papel como defensor da ordem divina e competente contra o mal. Esse aspecto guerreiro de Miguel não é visto no personagem de Gabriel. Gabriel é principalmente conhecido como um mensageiro, aparecendo, por exemplo, para Daniel, Daniel 8:16. Ele aparece para Zacarias, Lucas 1:9, para anunciar o nascimento de João Batista, e a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Lucas 1:26. Seu papel está centrado na transmissão de mensagens críticas de Deus aos humanos. Lúcifer, conhecido como o anjo caído, apresenta um forte contraste com ambos Miguel e Gabriel. Originalmente uma criação de beleza e esplendor, a queda de Lúcifer devido ao orgulho e rebelião. Isaías 14, do 12 ao 15. A antítese da lealdade e serviço inabaláveis demonstrados por Miguel. Lúcifer passou de servir a Deus para se opor a ele, marcando um afastamento do propósito divino atribuído aos seres angelicais. As responsabilidades distintivas de Miguel também são evidentes no reino espiritual, com seu papel destacado como protetor, especialmente no livro de Daniel, onde é descrito como um príncipe-chefe que auxilia o anjo na luta contra o príncipe da Pérsia. Esse dever protetor alinha-se com seu papel na defesa de Israel, notavelmente destacado em Daniel 12:1,
onde Miguel é retratado como o guardião do povo de Deus em tempos de problemas sem precedentes. Além disso, a interação de Miguel em Judas 1:9, onde ele contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, revela sua autoridade e poder, mas ele opera dentro dos limites de sua natureza angelical, submetendo-se à vontade de Deus. No retorno ao livro de Daniel, o anjo enviado a Daniel tinha a resposta às suas orações, mas não conseguiu dominar o poder do espírito maligno que resistiu. Miguel veio resgatá-lo, garantindo que a resposta à oração de Daniel fosse entregue a ele. Ele age como o líder de outros anjos, tendo a força para lutar e enfrentar espíritos malignos. Miguel é um líder de outros anjos, evidenciado pelo fato de ter liderado outros anjos na luta contra o diabo e seus anjos, como mencionado no livro do Apocalipse. Há um mundo espiritual ao nosso redor, com forças poderosas que afetam literalmente o nosso mundo. Não devemos pensar que o que acontece em nosso mundo ocorre isoladamente. Essa passagem das Escrituras revela um vislumbre do que está acontecendo no mundo espiritual. O profeta Daniel revela que Miguel tem uma relação direta com a nação de Israel e desempenhará um papel proeminente no fim dos tempos. Daniel 12 descreve que, nesse tempo, Miguel se levantará como o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Haverá um tempo de angústia sem precedentes, mas o povo de Deus será libertado, e alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto outros enfrentarão vergonha e desprezo. Isso indica que Miguel tem um papel específico de ministrar e proteger a nação de Israel durante a grande tribulação. Ele não é apenas um guerreiro anjo, mas também desempenha um papel especial na proteção de Israel, sendo designado por Deus como o guardião espiritual deles. Miguel representa os filhos de Israel como seu protetor, um anjo do Senhor que Deus despachou. Ele demonstrou seu poder ao derrotar 185.000 homens em uma única ação. Anjos não devem ser subestimados, pois eles são poderosos seres, ao contrário das representações incorretas e antibíblicas que os retratam como seres suaves e floridos. A passagem de Judas 1:9 destaca Miguel como o arcanjo que contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, sendo a única passagem bíblica que o define claramente como tal. Algumas denominações e crenças afirmam que o Senhor Jesus Cristo é Miguel, como dito anteriormente, mas essa passagem específica esclarece a identidade de Miguel como um arcanjo. O arcanjo não é Jesus, é Miguel. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus é identificado como Miguel ou qualquer outro anjo. Em Judas 1:9, Miguel declara: "O Senhor te repreenda." Se o Senhor Jesus Cristo fosse realmente Miguel, faria mais sentido ele dizer: "Eu te repreendo." Isso prova que Miguel não é Jesus, pois Jesus repreendeu o diabo com sua própria autoridade, enquanto Miguel repreendeu em nome do Senhor. Embora Miguel seja um arcanjo, ele é apenas um anjo, não Deus. Apesar de ser uma criatura maravilhosa, não deve ser adorado. Na disputa entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés, Miguel, embora tivesse o poder para confrontar o diabo, simplesmente diz: "O Senhor te repreenda." Ele repreendeu o diabo em nome do Senhor, indicando que seus papéis nas Escrituras estão relacionados à guerra e contenção. Podemos concluir que os anjos têm diferentes escritórios e padrões de operação de acordo com seu papel. Em Daniel, Miguel permanece leal a Deus e derrota o príncipe da Pérsia. Sua vitória sobre o diabo é registrada em Judas e Apocalipse, descrevendo uma batalha dramática entre anjos santos e profanos, fiéis e caídos. Notamos que Miguel é um arcanjo com seus próprios anjos, enquanto o dragão, que é Satanás, tem seus próprios anjos. Alguns argumentam que Miguel deve ser Jesus porque tem seus próprios anjos. No entanto, se Satanás, sendo um ser angélico caído, tem seus próprios anjos, isso não implica que Miguel seja igual a Deus. Ele é uma criação de Deus e não deve ser adorado. A proibição na Bíblia contra adorar os anjos enfatiza que eles são servos espirituais. Embora ver um anjo possa significar vida, nenhum homem viu a Deus e viveu. Nós não devemos orar aos anjos, como vemos muitos fazendo por aí.
mas somente ao Deus verdadeiro, como vamos fazer exatamente agora. Pai querido, nós te amamos e temos somente o Senhor a quem recorrer. Pedimos que nos socorra em nossas aflições. Senhor, existem muitas pessoas aflitas e infelizmente elas acabam recorrendo a meios que não te agradam, como adoração e oração aos anjos. Mas bem sabemos que somente o Senhor pode nos atender e ordenar a bênção. E nesse momento, humildemente eu oro para essas pessoas que estão assistindo esse estudo. Muitos só estão aqui até agora por causa dessa oração, e eu te peço por essas vidas. Traga paz, consolação, Senhor. Muda a história dessa mulher que chora. Liberta aqueles que estão presos no pecado. Pai, eu também peço que o Senhor abra as portas e envie providências para aqueles que precisam. Nós sabemos que o Senhor é o Deus provedor, e nós agora queremos declarar que confiamos não em anjos ou em homens, mas somente no Senhor. Nós te agradecemos nesse momento, certos da vitória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Comente abaixo nos comentários. Graças a Deus.